A dica de hoje é: por que precisamos aprender mais sobre gestão financeira? Se a gente pegar um primeiro estudo aqui do IBGE, ele diz que no horizonte de 5 anos, apenas 40% das empresas sobrevivem nesse período. A gente está falando então de mortalidade de 60% nesse período. E dando um zoom sobre esse tópico, e pegando também uma outra estatística agora do Sebrae, a gente vê que das 9 principais causas de quebra, de falência das companhias, 7 estão relacionados a uma má gestão do financeiro. Então, acho que é bom a gente colocar em contexto essas estatísticas para um tópico que nem sempre é de interesse aqui dos empreendedores, mas é de extrema relevância quando a gente vê que a gente pode estar falando aqui do futuro dos negócios, algo que de fato dita aqui a perpetuidade do seu negócio. Então, acho que quando a gente olha para essa esfera de negócios, entre essa esfera muito importante da boas práticas de finanças, é relevante muito mais do que o toca-toca do financeiro, mas olhando ali a perpetuidade do negócio. E acho que um outro elemento importante, quando a gente analisa mesmo as nossas próprias escolhas na pessoa física, diariamente estamos bombardeados ali por mini decisões financeiras. Quando a gente pensa, será que eu vou comprar prazo, será que eu vou comprar parcelado, qual que vai ser o juro sobre esse meu financiamento imobiliário, será que eu guardo um pouquinho mais de dinheiro aqui, invisto e compro mais tarde esse produto que eu quero. Então as decisões financeiras, elas estão enraizadas desde dos princípios mais básicos, as mini decisões que a gente faz ao longo do nosso dia, até as esferas mais complexas ali, desde a gestão financeira. A dica de hoje é: qual o papel da área financeira? Eu acho que antes de falar propriamente um pouco da função, da área, eu gosto de colocar um paralelo aqui com uma corrida de rally. Então, quando a gente está falando aqui de uma corrida de rally, o piloto ele não está sozinho. O piloto ele está com um copiloto para ajudar de fato a definir as rotas. Será que qual que é o próximo traçado que eu preciso fazer para não sair da curva? Qual que é a direção que a gente está indo? E por que eu comento desse caso? Se a gente faz um paralelo aqui para a jornada do empreendedor, geralmente é uma jornada muito mais solitária, que o empreendedor está de fato dirigindo o carro dele e tem que olhar ali 360 graus, todas as áreas, todas as esferas da companhia. E a importância de você ter um copiloto, como nesse exemplo ali do rally, é justamente para isso. É muito difícil você cuidar bem de todas as esferas, de todas as áreas. Agora, uma hora o presidente, né, o CEO, o fundador da companhia, está pensando no comercial, depois ele está pensando num problema de operações, depois tem que entrar no problema de marketing, depois um problema mais financeiro. Então, a importância de você ter uma área financeira te apoiando é muito disso, de alguém que consiga colocar o pé no chão, consiga traçar as rotas, consiga garantir que a empresa está andando ali no caminho certo, não está fazendo o traçado errado, a curva errada, consiga trazer essa visibilidade do que é esse mapa futuro também, né? Não só o mapa olhando para trás, mas olhando para frente, quais são os percalços que vai ter pelo caminho. Então, acho que um primeiro contexto é esse paralelo dessa corrida de rally. Agora, quando a gente olha um pouquinho mais técnico e evoluindo sobre o tópico, basicamente eu gosto de quebrar a financeira em 3 grandes blocos. Acho que não se limita, acho que tem empresas que são mais enxutas, empresas que têm estruturas maiores, mas acho que tem o primeiro grande bloco da contabilidade. E a contabilidade, você pode ter ela feita por um terceiro ou tem um time próprio. E a contabilidade é muito na ótica de garantir que todas as suas demonstrações elas estão sendo feitas da forma corretas, todos os seus recolhimentos de impostos foram calculados corretamente, todos os seus tributos eles são feitos calculados e pagos ali em dia, e que você tenha de fato esse resultado da sua companhia, né? Quando a gente fala de uma demonstração de resultados,
um balanço patrimonial e uma demonstração de fluxo de caixa, que eu acho que são 3 demonstrações chaves ali da área financeira. A área de contábil, ela consegue te fornecer isso, mas sempre com esse viés do histórico, né? De olhar para trás e avaliar o que aconteceu. Então, esse é um grande primeiro bloco ali que a gente fala da área de contabilidade. Geralmente tem um segundo bloco, que pode ser chamado de administrativo financeiro ou tesouraria, que entra um pouco mais das rotinas do financeiro. Então, seja o contas a pagar, tudo que a empresa tem ali para pagar, contas a receber, todos os recebimentos, toda essa gestão ali da cobrança, olhar a inadimplência, garantir que esses recebimentos estão entrando ali no caixa da companhia, e o terceiro bloco da tesouraria. Então, basicamente, fazer essa gestão do caixa, garantir, acho que um ponto muito importante que passa um pouco batido, mas que é o descasamento de caixa, né? Então, geralmente, você paga o seu funcionário em 30 dias, só que o seu fornecedor te paga em 60 dias. Então, se você não está preparado para o que o mercado fala, desse gap, desse delta aqui de caixa, você acaba ficando sem caixa para cumprir com essa obrigação. Então, acho que toda a tesouraria também ela fornece essa previsibilidade, essa inteligência. E, por fim, um terceiro bloco de planejamento financeiro. Então, é extremamente importante ter também essa área para poder estar fazendo as análises, então, desses números. O que isso quer dizer? Não adianta também só gerar a demonstração de resultados e esse número não dizer nada. Então, geralmente, é válido ter esse bloco de análise do que esses números estão dizendo, olhar todas as margens. Acho que cada segmento tem os seus KPIs, né, os indicadores chaves ali do negócio, que essa área de planejamento financeiro pode estar apoiando. A questão de orçamentação é extremamente relevante. Então, quando a gente pensa quais são as metas ali de cada mês, qual que é a meta do ano, como que está o realizado versus orçado. Então, esse é um elemento bastante importante ali que a área de planejamento financeiro pode fazer. Então, a grosso modo, esses blocos compõem ali o financeiro mais tradicional. Mas cada vez mais o financeiro tem assumido outros papéis, e não sendo mais o papel de controle, mas também o papel de planejamento. A gente vai falar um pouquinho mais para frente dessa virada de chave de que o mercado estava acostumado talvez com uma área financeira um pouco mais tradicional. Cada vez mais a gente tem um viés para a área financeira ser também um protagonista ali na companhia, né? Então, ter esse viés de fato de ser uma área financeira estratégica para o negócio. A dica de hoje é: por que a área financeira precisa se preocupar também com esse viés mais estratégico? Então, quando a gente pensa ali no papel básico da área financeira tradicional, de fazer os fechamentos contábeis, de olhar toda a parte de tributação, isso é algo importante, mas é o que a gente gosta de falar, isso mexe pouco com o ponteiro. E cada vez mais a área financeira tem assumido um papel de mais protagonismo ali para apoiar a sustentabilidade, a longevidade dos negócios. E por que a gente está falando disso? Quando o mercado como um todo ele tem evoluído muito rápido, os ciclos de inovação estão cada vez mais curtos e o normal hoje em dia é se acostumar com a zona de desconforto. Então, um exemplo muito claro de que está acontecendo no mercado é que a competição de fato tem mudado. Não necessariamente o seu competidor de hoje é o seu competidor tradicional. Não necessariamente as empresas que sempre competiram no seu mercado são os seus competidores. Um exemplo muito claro disso é o movimento que a gente vê. Se a gente pega o varejo como exemplo, a gente fala os varejistas estão virando bancos e os bancos estão virando varejistas. Tem diversos outros casos no mercado que a gente vê dessa tendência acontecer. De fato, empresas que não necessariamente estavam totalmente fora do seu radar, a empresa entrou no mercado e trouxe uma abordagem diferente. Então, isso vem forçando muito com que as empresas, não tem mais empresa que está garantida, não tem mais empresa que tem a sua perpetuidade garantida. E o financeiro, de fato, ele precisa se posicionar para estar apoiando ali o negócio, estar apoiando o empreendedor, estar apoiando o CEO do negócio, a como destravar isso. E acho que um passo muito importante disso
é se livrar do operacional. Então, se pegar um estudo da Gartner, ele fala que 61% das pequenas e médias empresas ainda utilizam a planilha como uma forma de gestão e 15% ainda usam papel e caneta. Então, acho que um primeiro passo a gente vê que uma parcela muito pequena do mercado já utiliza de soluções de automatização, como, por exemplo, um sistema de ERP. Então, é um passo inicial para que os processos mais cotidianos e mais automatizados sejam feitos de uma forma mais rápida e isso libere o financeiro a pensar além da esfera transacional e ajude a companhia a pensar nesse ciclo de perpetuidade, esse ciclo de inovação, como que a gente pode talvez criar uma precificação diferente que posicione o nosso produto, a nossa empresa em um outro patamar. Qual é a nova avenida de crescimento que a gente pode estar pensando em abrir e atacar? Será que eu posso pensar numa parceria estratégica com uma outra companhia? Será que se a empresa muitas vezes estiver com caixa, será que eu posso pensar numa estratégia de talvez adquirir uma outra empresa, entrar num novo mercado? Então, tudo isso vem fazendo parte dessa transição do financeiro, não só olhar então para essa esfera mais do toca-toca e de fato seja protagonista também quando a gente fala ali da perpetuidade do negócio. A dica de hoje é como ter uma gestão financeira mais eficiente. Eu separei aqui 8 dicas, acho que não se limitam a elas, mas acho que são passos importantes para a gente estar evoluindo e mitigando um pouco a questão ali dos princípios básicos de uma boa gestão financeira. Eu tentei colocar alguns pontos que alguns se aplicam para algumas empresas de menor porte, algumas para uma empresa de médio porte. Então pode ser que alguns dessas dicas a sua empresa já tenha feito e já tenha solucionado esse problema. Mas acho que um primeiro ponto e que muitas empresas ainda continuam fazendo é não separar as finanças pessoais com as finanças da companhia. Então já presenciei inúmeras vezes o empresário tá com uma falta de caixa ali para pagar a folha, e aí o que ele faz? Ele tem um dinheiro na conta da pessoa física e ele cobre esse gap de caixa, fazendo essa transferência bancária e misturando a conta bancária física com a conta bancária da pessoa jurídica. Então acho que um primeiro passo para essa boa gestão é que você tem essa separação total do que é a conta da pessoa e a conta da empresa. E qual que é a importância disso? Uma vez que você começa a misturar as duas contas, você não consegue saber de fato alguns indicadores básicos da companhia, como por exemplo, quando a gente pensa na questão do capital de giro, algo que eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas toda essa questão do ciclo médio de pagamento, ciclo médio de recebimento, está linkada com isso. Se eu pago minha folha em 30 dias, mas recebo do meu cliente em 60, vão ter 30 dias ali que vai faltar esse caixa. Então eu preciso entender esse padrão, essa dinâmica, para de fato estar preparado para isso. E se você supre isso fazendo essa mistura, você vai achar que você não tem essa variação de capital de giro. Então, acho que esse primeiro ponto é muito nessa ótica para ter um controle bem claro do que são os padrões da companhia. Um segundo ponto aqui relevante, a segunda dica, é estabelecer um orçamento mensal e anual da companhia. Então, outra coisa que muitas vezes também a gente vê muitos empreendedores falando: nossa, mas vai dar um trabalho montar esse planejamento, esse orçamento. Dá trabalho, de fato, mas é algo extremamente relevante. A gente precisa saber qual que é o norte da companhia, qual que é o entregável daquele mês, qual que é o entregável daquele ano. Então, a função do orçamento é justamente apoiar
e para a gente saber se a gente está indo no caminho certo ou se está indo não necessariamente numa outra direção. Então, segunda dica, a gente ter um orçamento claro. A terceira dica é você ter um viés muito forte para a carga fiscal e tributária, né? Que no final são impostos que você paga no seu negócio. Então, também é um ponto que acaba ficando sempre não prioritário, mas que ele pode fazer muita diferença para o negócio. E a reflexão chave aqui é ver qual que de fato é o serviço que eu estou prestando. Será que o KNAI, o enquadramento que de fato eu presto meu serviço é o mais adequado? E qual que é a carga tributária resultante disso? Então a gente vê diversos casos de que o que você vende, o seu serviço, pode ser atribuído de fato a um outro KNAI e esse KNAI tem uma carga tributária melhor. Então isso de fato é uma análise que precisa ser feita e são percentuais ali sobre o seu faturamento que podem ajudar muito ali no resultado do seu negócio. A quarta dica é uma mensuração ali 360 graus dos indicadores chaves da companhia. E aqui não se limita a indicadores propriamente financeiros. Então, para você conseguir fazer essa gestão do seu negócio, você precisa determinar talvez 2 indicadores chaves ali por área. Da área comercial eu preciso desse indicador. Para a área de marketing eu preciso desse. Para a área comercial, para a área de operações eu preciso de outro. Enfim, então essa seleção de o que são os pulsos da companhia é extremamente essencial para você saber se você está indo no caminho certo e onde que de fato não está, se você não estiver indo, onde que pode estar não entregando ali e está prejudicando sua performance. O quinto ponto é você ter uma gestão ativa desses indicadores. Então, assim como eu comentei que a gestão financeira básica é você fazer ali as demonstrações financeiras ali, montar sua demonstração de resultados, montar seu balanço patrimonial, a demonstração de fluxo de caixa, você precisa ter uma análise sobre isso e um plano de ação. Então, esse é exatamente o ponto chave ali. Uma vez que você determina os indicadores que você quer buscar, você precisa com uma frequência estabelecer uma rotina de mensuração e você acompanhar as suas metas em relação a esses indicadores e de fato ter um plano de ação para ter essa gestão ativa. E se você não está conseguindo talvez perseguir seu indicador comercial, qual que é o plano de ação que eu vou fazer para de fato mudar essa rota e ter um outro direcionamento? Acho que sexto ponto é um olhar muito atento para a questão do capital de giro. Então a gente comentou na primeira dica um pouquinho sobre isso, mas aqui vale um zoom e vale ressaltar isso. A questão de você receber, você ter a receita, quando você recebe, é algo que muitas das vezes está muito atrelado às principais causas de mortalidade das companhias. Então, quando a gente fala dessa questão de capital de giro, nada mais é do que esse descasamento entre o seu prazo de recebimento, o seu prazo de pagamento, e você fica com um período, de certa forma, exposto. Então, o exemplo mais concreto é, se você paga a sua folha em 30 dias, mas seu cliente te paga o seu produto ou o seu serviço daqui 60, você tem 30 dias que você está, de certa forma, descasado. Então, se você não sabe o que é esse valor, você corre sérios riscos ali de ficar sem dinheiro nesse meio do caminho. Então, quando a gente olha com uma visão vamos fechar o mês e olhar aqui pelo retrovisor, você fala, beleza, eu tive uma receita de 100, um custo de 50, é para mim ter 50 aqui da margem desse produto. Mas por que então está faltando dinheiro aqui na minha conta bancária e não estou conseguindo pagar? É justamente por essa questão desse descasamento, desse capital de giro. Então, precisa de um olhar muito atento com esses prazos, né? Então, prazo de recebimento, prazo de pagamento. Isso, de fato, leva muitas companhias a não ter esse capital, começa a ter que, talvez, levantar uma dívida e pode entrar numa situação muito complexa de bola de neve, né? Então, entender o que são os seus prazos de pagamento, seus prazos de recebimento, o que é essa exposição de caixa que você precisa para cumprir o seu capital de giro, é algo essencial ali para uma boa gestão, esse viés ali muito atento a esse fluxo de caixa da companhia, né?
Então, de novo, não é porque eu tenho uma receita de 100 que essa receita vai entrar no dia zero. Essa receita talvez só vai entrar daqui 60, 90 dias. Então, acho que essa questão do capital de giro entra muito nessa sexta dica. A sétima, está totalmente linkada a isso, é ter esse controle e ser criterioso para o fluxo de caixa. Então, o capital de giro é só um dos elementos ali da gestão ali do fluxo de caixa, mas tem outras linhas que compõem ali essa visão de fluxo de caixa, como, por exemplo, investimentos que eu estou fazendo no negócio, que eu posso estar desenvolvendo, muitas vezes não está na minha demonstração. Enfim, essa questão do fluxo de caixa, esses descasamentos de caixa é algo essencial que a gente precisa estar bastante atento e bastante de olho. E, por fim, um oitavo ponto, oitava dica é automatizar processos manuais. E isso está muito linkado com o que a gente falou do financeiro tradicional com o financeiro estratégico. Então, essencial, um passo inicial talvez é um sistema mais básico ali de RP, que é um software ali central para estar de fato tendo os controles básicos da companhia a um nível 360 graus. Depois tem outras ferramentas, dependendo da complexidade de cada operação, pode ter uma ferramenta específica ali para automatizar as soluções ali do meu contas a pagar, do meu contas a receber, da minha tesouraria, do meu planejamento financeiro. Mas, enfim, acho que essa cabeça, esse mindset de automatização é muito importante, porque a área financeira tem muitos processos, muitas rotinas. E quanto mais você consegue se liberar dessas rotinas e você, de fato, dedica menos tempo para isso, você consegue pensar mais no ponto ali da estratégia do negócio. O que é o próximo ciclo de inovação, o que é o próximo produto, o que é a minha estratégia de precificação. Então, acho que essas são as 8 dicas aqui para uma boa gestão do financeiro. E acho que só para fechar esse tópico, uma pesquisa da Deloitte, ela entrevistou 3.000 diretores financeiros a um nível global, e esse estudo mostrou que os diretores financeiros dessas companhias que eles estudaram, eles gastam de 60% a 70% do tempo em rotinas operacionais, que de fato agregam menos valor ali para o negócio. Então, a gente vê que essa cabeça de automatização de processo é extremamente importante. A dica de hoje é: qual o melhor momento para eu reforçar a minha área financeira? Acho que a resposta para essa pergunta, sem viés, mas seria o quanto antes. A gente vê a importância, desde quando a gente falou do paralelo ali da corrida de rally, do empreendedor de fato estar solitário nessa jornada, de fato vestindo a capa ali do super-herói e atacando e atuando ali em todas as áreas do negócio, mas em algum momento ele precisa desse copiloto. E quanto antes a gente conseguir de fato montar essa estrutura e de fato ter uma área financeira que não só faça o feijão com arroz, mas sim ajude ali, seja protagonista também no crescimento na companhia, é essencial para justamente a gente falar desse caminho, que a gente não olhe só para trás do que está acontecendo, mas ele ajude também a planejar o futuro. Então, a gente de fato está numa corrida sem rumo, talvez não vai levar a lugar nenhum. Mas se a gente traça esse rumo, esse norte, aonde a gente quer chegar e como a gente vai chegar lá, a área financeira mais estratégica pode apoiar nesse papel. Então, quanto antes a gente consegue ter a noção do que é esse caminho que a gente quer percorrer, do que é esse norte que a gente está perseguindo, é extremamente essencial para a gente buscar ali os nossos objetivos. Então, acho que um ponto que corrobora muito com isso é que o perfil dos diretores financeiros também ele vem evoluindo bastante ao longo do tempo. Então, tradicionalmente, ele tinha esse perfil um pouco mais desses fechamentos contábeis, dessa parte mais tributária, desse operacional ali da tesouraria, e cada vez mais os profissionais da área financeira estão sendo pessoas de negócio também. E tendo viés muito de tecnologia, de transformação digital, de apoiar nas automatizações da companhia, de pensar de fato em novas avenidas de crescimento, de estar ajudando a empresa
basear as decisões em dados, então a questão dos indicadores-chave da companhia é essencial para isso, está mensurando o acompanhamento desses entregáveis, enfim. Esse perfil moderno da área financeira acho que complementa muito bem com essa jornada mais solitária dos empreendedores, né? dos CEOs que estão tocando os negócios. Então a importância vem muito disso, de ter alguém ali para ser o braço direito e estar apoiando as decisões e estar de fato fazendo ali a parte mais operacional, mas também pensando no papel mais estratégico.